fosse feita a minha inscrição, eu já estou inscrita, mas sou a 19, após a ordem do dia, pela liderança do Partido Progressista. Vossa Excelência será inscrito. Senador Rubem Figueiredo, com a palavra. Senhor presidente, senador Mozarino Cavalcante, senhoras e senhores vereadores, senadores, melhor dizendo, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras ouvintes, repito, da Rádio Senado, senhores assistentes da TV Senado, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, quero agradecer inicialmente ao senador Clésio Andrade pelo envio de última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, um trabalho que, por inúmeras razões, considero de extrema relevância, pois permite que possamos medir a temperatura dos humores e temores da sociedade brasileira neste início de 2014. Neste quesito, senhor presidente, acho importante salientar que outros levantamentos foram divulgados nos últimos dias e, comparando os relatórios e análises, podemos afirmar que, apesar das metodologias e abordagens diferentes, todas as pesquisas mostram praticamente a mesma realidade. A sociedade brasileira deseja discutir novos caminhos, corrigir o que está errado e indicar para a classe política o desejo de construir um Brasil mais próspero, mais igualitário e menos corrupto. Não pretendo, senhoras e senhores senadores, aqui destacar a questão das preferências eleitorais, assunto que, aliás, ganhou naturalmente grande destaque na imprensa. Embora as pesquisas mostrem, com insofismável clareza, que quase 70% dos eleitores não estão atentos ao jogo sucessório. E isso é natural. Estamos longe das eleições, faltando ainda mais de 7 meses para a realização do primeiro turno. Diante disso, as candidaturas ainda não estão sendo questionadas, comparadas, avaliadas e acompanhadas pelo crivo crítico do eleitor. Esse tempo chegará. Nesse aspecto, considero ainda prematuro fazer qualquer diagnóstico sobre o processo eleitoral. Qualquer leitura da pesquisa com vistas ao resultado das urnas não passa de mero exercício de fantasia, com o mesmo valor de leitura de uma bola de cristal. As especulações que surgem em decorrência dos números apresentados são, na verdade, manifestação de ansiedade de lideranças e militantes partidários, desejosos de criar fatos numéricos com base em raciocínios quiméricos. Muito bem, deixemos isso de lado. Creio que o senador Flecha Ribeiro assim também o pensa. O que me impressionou na pesquisa do CNT, da Confederação Nacional de Transportes, por gentileza, repito, enviada a mim pelo senador Clésio Andrade, foram outros temas, esses inclusive mais ligados ao dia a dia dos brasileiros. No tocante à realização da Copa do Mundo no Brasil, 2 números chamam a atenção. Em primeiro lugar, 80% discordam dos investimentos realizados na construção dos estádios, considerando que os recursos poderiam ter sido utilizados em outras áreas. Nesse ponto, é praticamente consenso que a realização da Copa do Mundo no Brasil foi um erro estratégico, sob todos os aspectos. O que se tem são estádios e vilas olímpicas abandonadas, numa demonstração de que investimentos foram imediatistas, realizados com total falta de planejamento estratégico. Nesse sentido, há um imenso descrédito no Brasil sobre as obras de mobilidade urbana. 66% opinam não acreditar que elas ficarão prontas a tempo. 85% acreditam que haverá manifestações nas ruas contra a realização da Copa. E 60% não apoiariam a realização do evento se lhe perguntassem, nos dias atuais, qual
qual escolha faria caso fosse dado o direito de escolha. Enfim, a expectativa é que viveremos um momento de tensão neste período, visto que tudo indica que a imagem do país poderá ficar turvada diante de tantas contradições que se concentram num só momento, mexendo profundamente com aspectos sociais e emocionais dos brasileiros. Espero, sinceramente, que o pior não aconteça, mas os sinais estão postos. Ao lado disso, senhoras e senhores senadores, temos outros indicadores da pesquisa que nos chamam a atenção, porque contrasta com a visão otimista do governo sobre o dia a dia dos brasileiros. Para 77% da população, o custo de vida aumentou severamente. As expectativas inflacionárias seguirão firmes nos próximos meses por mais de 70%. Para 60%, nenhum item do preço de mercado teve redução expressiva. Enfim, a sensação de carestia espraiou-se pela sociedade e, o mais grave, não há confiança de que os dirigentes econômicos conseguirão reverter este processo. Vou mais adiante, senhor presidente Mozarido Cavalcante e senhoras e senhores senadores. Apesar dos gastos em propaganda, o governo brasileiro não tem conseguido convencer parcelas expressivas da população de que estamos vivendo num mundo melhor. Todos os dias assistimos de maneira massacrante que o programa Mais Médicos é o carro-chefe das políticas de melhoria da saúde pública brasileira. Mas vejam, a pesquisa da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, aponta que 84% não enxerga essa melhoria. Mais grave, 41% afirma que tudo ficará igual nos próximos meses e 30% acreditam que a situação vai piorar. E essa mesma projeção e expectativa se alastram por todos os setores, criando um quadro extremamente complicado de falta de esperança, de ausência de perspectiva no futuro, de descrédito na classe política, o que desemboca no fato de que, atualmente, mais de 65% dos brasileiros desejam mudança na forma de se governar. Nesse aspecto, esta pesquisa e outras subsequentes representa com seus números, dados e indicadores alertas importantes para que sejamos forçados a formular propostas mais consistentes de mudança da estrutura do país. O eleitor brasileiro vem mostrando a cada eleição de que sonha com um Brasil diferente. Queremos a implantação de um modelo que aprofunde o processo democrático, garanta as conquistas sociais, fortaleça a estabilidade da economia e, ao mesmo tempo, reduza a carga tributária, incentiva pesquisas e promova a inovação tecnológica, melhorando brutalmente a produção no campo e na indústria. Um modelo que também combata a corrupção e extinga a burocracia. E por falar em burocracia, senhores e senhoras senadores, quero dizer que ela não é apenas uma célula cancerosa incrustada no corpo do poder público. Ela, em seu processo de metástase, atingiu até a iniciativa privada, nos mais diversos setores, ao ponto de exigir que nas transações entre clientes e empresas sejam repetidas a cada contrato assinado o reconhecimento das firmas num processo repetitivo, sem nexo e sem sentido. Esse é, infelizmente, o nosso Brasil, que precisa realmente de uma mudança de base, a começar pelas cabeças dos burocratas, entre aspas, encastelados em repartições públicas e privadas, como se vivesse numa época em que a mentalidade dominante é ainda a de Pero Vaz Caminha. Devemos ter um objetivo claro, construir um país diferente, no qual a economia sirva à sociedade e não ao contrário, que o governo priorize os cidadãos e não grandes esquemas corporativos e associativos, que temas como a saúde, a educação e segurança pública não sejam tratados de maneira superficial, apenas para se obter o melhor efeito no momento das eleições. Na verdade, senhor presidente senador Mozarido Cavalcante, e senhoras e senhores senadores,
O brasileiro está pedindo menos discurso pirotécnico e oportunismo e mais realizações desinteressadas. Por isso, temos que priorizar os atos transparentes, em vez das palavras repletas de segundas intenções. O povo brasileiro deseja que as verdades sejam colocadas às claras, sem subterfúgios, pois ele acredita que podemos seguir outro caminho e mudar de rumo. E concluo, senhor presidente, dizendo que esta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transportes representa uma realidade que não pode ser contestada pelos técnicos do governo. É a manifestação mais pura da opinião pública brasileira, que deve ser levada em consideração nesse momento em que desejamos, sinceramente, procurar caminhos que levem o Brasil às mudanças tão ansiadas pela nação brasileira. É o meu pronunciamento, senhor presidente.